Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura exemplar de uma redação do Enem. Vamos comigo? E aí pessoal, tudo bem? Nos últimos vídeos a gente estava conversando sobre algo muito importante na hora de fazer a redação, que é o planejamento textual. O planejamento textual é aquela preparação que a gente faz antes de efetivamente escrever o texto, né? Se você não viu, sugiro muito que dê uma olhadinha, porque essa aula é muito importante, tá? Hoje a gente vai dar uma olhada numa estrutura padrão de uma redação para o Enem. Muita gente por aí gosta de achar uma estrutura pronta para só encaixar as frases, não é? A gente não vai fazer isso não, porque a gente acredita que o seu texto tem que ser autoral, tem que ter criatividade, como o edital do Enem pede de você. Então, para garantir que você vai ter uma redação excelente e sua, sem precisar copiar de ninguém, a gente vai te ensinar como pensar na estrutura da redação e como organizar as suas ideias dentro de um modelo básico, tá bom? Então vamos comigo. Primeiro, gostaria de lembrar um pouquinho que a gente viu lá na aula de planejamento textual que o nosso objetivo ao organizar as ideias antes de escrever o texto é elaborar um roteiro. Esse roteiro precisa ter as ideias principais de cada parágrafo da redação. Quais são essas ideias principais? A tese na introdução, os argumentos no desenvolvimento e, no caso de uma redação do Enem, até mesmo as propostas de intervenção que vão aparecer na conclusão. Então, o que é importante você lembrar lá da aula da semana passada? Que a tese, ela precisa estar interligada aos argumentos. Você não pode colocar um argumento que não tenha relação com a opinião central do texto, ok? E vice-versa. Da mesma maneira, você não pode dar uma opinião na introdução e não trabalhar essa opinião depois no desenvolvimento. Então, é fundamental ter em mente essa relação entre a tese na introdução e cada argumento que vai aparecer no seu desenvolvimento. Eles precisam estar entrelaçados, eles precisam estar conversando, tá bom? A partir disso, eu quero que você observe essa estrutura textual que vai aparecer aí na sua tela, que eu fiz bem cortadinha, bem coloridinha, para você entender o que é preciso acontecer na redação. O nosso texto, ele vai ter 4 ou 5 parágrafos. Por que vai variar aí entre 4 ou 5? Vai depender da quantidade de argumentos que você selecionar. Se você selecionar 2 argumentos, então a gente vai ter um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Agora, se você selecionar 3 argumentos, então a gente tem um parágrafo de introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão, tá? A gente sempre vai ter como padrão um parágrafo de introdução e um parágrafo de conclusão. Lá na frente, na aula de conclusão, a gente vai conversar sobre outras formas de fazer a conclusão, mas, por enquanto, vamos focar na estrutura que é a mais padrão, a mais comum, ok? E aí vocês vão perceber que, olha, cada parágrafo eu dividi em partes. Lembrando aqui, um alerta. Esse dividir em partes não significa que é para você dar espaço e continuar na linha de baixo, não, tá bem? É ainda dentro do mesmo parágrafo. Então, na introdução, a gente tem 2 coisas para fazer, a contextualização e a tese. Então, o que eu oriento aí que vocês pensem na hora de construir o seu parágrafo? Pense na divisão de frases. Para contextualização, você faz 2 ou 3, dependendo do tamanho da tua letra, pode fazer até 4 frases. E na tese, 2 ou 3 frases também, ok? Nos parágrafos de desenvolvimento, a gente vai ver a mesma estrutura. O argumento e a fundamentação do argumento. O argumento, aquele que é derivado da tese, você pode fazer em apenas uma frase. Já a fundamentação, 2 ou 3 frases também, ok? Já na conclusão, a gente tem 3 coisas para cumprir: a retomada da tese, a proposta de intervenção e o desfecho. Reparem que tem cores aí que estão semelhantes, né? Por exemplo, lá na introdução eu coloquei a contextualização de roxinho e o desfecho tá de roxinho também. É porque eles precisam conversar entre si. É porque a ideia que existe neles não vai ser tão diferente assim. A mesma coisa acontece entre a tese e a retomada da tese, não é? A gente vai repetir a mesma frase, só que com palavras diferentes, lá no final. Então, elas realmente têm uma relação entre si. A mesma coisa dentro do desenvolvimento. A gente tem um argumento,
aí de laranja, e a fundamentação de verde, porque também em cada parágrafo a gente precisa dar conta das mesmas funções, ok? Então as cores aí são para te ajudar a entender essa estrutura. Quando você estiver escrevendo a sua redação, você tem que se preocupar em preencher esses espaços. Como aquele joguinho que a gente tinha quando era criança, de colocar uns bloquinhos assim dentro de uma caixa. E aí tinha o bloquinho da estrela, o bloquinho do círculo. Você tem que encaixar as coisas certas nos lugares certos. Então você precisa saber quais são esses lugares, tá? Entender essa estrutura mais do que decorar essa estrutura, tá bem? Os candidatos que têm destaque não são aqueles que decoram uma redação pronta, são aqueles que entendem a estrutura de uma redação e aprendem a produzir em cima dela, tá? É isso que a gente quer aqui de você. Tá bom? Agora eu trouxe para vocês aqui o exemplo de um texto e vou mostrar para vocês cor por cor como que esse texto se encaixa nessa estrutura padrão, tá? Esse texto não foi escrito por mim, ele foi escrito por uma ex-aluna minha, a Letícia, e eu pedi autorização dela para usar o texto aqui, tá bem? Então vamos lá. Essa redação tem como tema a valorização do idoso. É o tema de um Enem antigo, de um ano em que a prova foi cancelada porque roubaram a prova na gráfica, foi um rolê muito doido assim, lá em 2009, tá? Então, a redação foi escrita pensando nesse tema, valorização do idoso, não deixa de ser um tema atual, né? Apesar de a gente trabalhar agora essa questão com outros olhares, né? Mas esse era o assunto, a valorização do idoso, tá? Então vamos dar uma lida nessa redação e vamos olhar aí passo a passo como que vai acontecendo aí essa estrutura. Manuel Carlos, autor de novelas de uma grande rede de televisão, sempre abordou em suas histórias o cotidiano de idosos das mais diferentes formas. Sejam avós maltratados pelos netos, pais que tiveram seus filhos após os 40 anos de idade, idosos que não conseguem ser atendidos em bancos. Todos esses casos novelísticos são exemplos reais do que se vivencia no século XXI. Nesse contexto, convém observar que, diferentemente do que ocorre nos capítulos finais dessas novelas, na vida real, tais cidadãos não são valorizados e respeitados. Reparem aí como que o tema vai ser trabalhado logo na primeira parte do texto. O objetivo do texto era falar sobre a valorização do idoso. E aí ela vai usar, na primeira parte da introdução, na contextualização, uma referência cultural a algo muito presente na vida dos brasileiros, que é a telenovela. Então ela faz uma referência a um autor de telenovelas e como ele aborda normalmente os idosos em suas histórias e tudo mais. E ela usa isso como desculpa para falar da sensação que a gente tem de que por eles estarem aparecendo bastante, os idosos são valorizados, né? Então ela pega algo que tem relação com o assunto para usar como desculpa para falar do assunto. E aí no final da introdução, na parte destacada em vermelho, na tese, ela vai dizer que, olha, apesar de parecer que há a valorização do idoso, na vida real ela não acontece, essa valorização não existe. Então, ela indica pra gente aí que no desenvolvimento vai ser trabalhado a falsa sensação que se tem sobre valorização do idoso para provar que ela é irreal no parágrafo seguinte, tá? E aí ela vai dizer por que essa valorização não existe. Vamos dar uma olhada no desenvolvimento? De início, pode-se imaginar que haja uma grande aproximação entre o mundo real e o ideal das novelas. Isso porque, em ambos, a presença do idoso é constante e cada vez maior em diversos locais. A expectativa de vida no Brasil, hoje, passa dos 70 anos em diversos estados da federação. O aumento dessa população advém das melhorias das tecnologias aplicadas à saúde, como medicamentos mais eficazes e exames com diagnósticos mais incisivos, os quais promovem a longevidade desses cidadãos. Observem como que nesse primeiro parágrafo aí do desenvolvimento, ela inicia com uma frase curta, um período curto, que centraliza a ideia central desse parágrafo. Essa frase é a ideia que você selecionou lá no seu planejamento textual, tá? E aí, as frases seguintes, destacadas ali de verde, têm como objetivo comprovar e explicar melhor essa ideia central. São as chamadas ideias secundárias
ou a fundamentação do argumento, ok? E aí essas frases trazem essa explicação, né? Olha, tanto na novela quanto na vida real, a gente vê os idosos cada vez mais presentes em mais áreas e tal. E essa presença cada vez maior dos idosos em diversos locais tem a ver com o aumento da expectativa de vida, por conta da melhoria de medicamentos, né? Da qualidade da medicina, que faz com que a gente tenha a expectativa de vida sendo cada vez maior, portanto, cada vez mais a gente tem idosos presentes na sociedade. Então ela explica tudo isso ali na fundamentação. Agora vamos dar uma olhada no D2, no segundo parágrafo do desenvolvimento. Entretanto, se houve um aumento no número de idosos, houve também um forte crescimento da violência e descaso contra eles. E levando esse fato em consideração, os chamados finais felizes das novelas se diferenciam da realidade brasileira. Prova disso estão nos dados levantados pelo Disque 100, programa do governo federal para denúncias de violência doméstica, que registrou em 2018 mais de 37 mil denúncias de abuso contra idosos. Reparem como ela organizou o desenvolvimento dela numa relação expectativa-realidade. Ela começa o segundo parágrafo do desenvolvimento com um conectivo de oposição. Entretanto, por mais que pareça ter melhorado, né? Ela usa essa relação para mostrar o contraste com a ideia presente no D1. E aí ela apresenta a ideia do D2 dela, olha. Houve um crescimento muito grande também de violência contra o idoso. Então, ela explica logo depois, por meio de dados, né, comprovando, por meio de pesquisas, que os números indicam mesmo um aumento muito grande da violência contra idosos. Então, essa valorização não acompanhou o aumento da expectativa de vida. Já na conclusão, ela vai iniciar reforçando a ideia central do texto. A ideia dessa parte da conclusão é provar que você estava certo lá na sua tese, na introdução, né? Porque você apresenta a opinião na introdução. Olha, a opinião do texto é essa daqui. Aí você, no desenvolvimento, comprova essa opinião. E aí, na conclusão, a sua tarefa é meio que jogar na cara, tá vendo? Tava certo aquilo que estava dizendo lá em cima, né? Tem sentido aquela minha opinião lá em cima, certo? Então, a gente começa a conclusão retomando a tese por conta disso. Vamos dar uma lida. Nesse sentido, fica claro que o reconhecimento do mérito do idoso, assim como o respeito dado a eles, destoam do que é abordado nas telenovelas. Para se diminuir esse vão, a mídia deve mudar o seu modo de agir, aumentando a cobertura dos fatos reais e divulgando formas diversas de denúncia, como o Disque 100. Além disso, o governo deve investir na educação infanto-juvenil de maneira a contribuir para se criar pessoas mais respeitosas e humanas. Dessa forma, o indivíduo senil terá grandes chances de viver sua vida com dignidade, amor e respeito, assim como em um final de novela ao som de Vinícius de Moraes no calçadão de Ipanema. Viram só? Ela começa retomando, reafirmando, provando pra gente, olha, ficou claro aí que os idosos não são valorizados como deveriam. E aí, em seguida, ela apresenta as propostas de intervenção. Nesse caso, propostas no plural, porque ela escolheu fazer duas propostas diferentes para resolver aí as questões. Você pode fazer duas ou pode fazer uma só, desde que a sua proposta consiga resolver todos os problemas do desenvolvimento, tá certo? E aí no finalzinho, na parte de encerramento da conclusão, ela faz uma retomada da ideia trabalhada lá na introdução, o chamado para as novelas, né? A comparação com as novelas e a expectativa de que, sendo valorizados, os idosos poderão ter uma vida parecida com o final feliz das novelas. E como ela faz uma referência ao Manuel Carlos, que é um autor que tinha novelas, na maioria das vezes, centrada ali na zona sul do Rio de Janeiro, ela usa essa referência, brinca com a música do Vinícius de Moraes, que é uma música muito usada na abertura das novelas do Manuel Carlos. Então faz essa referência cultural aí para encerrar o texto. E esse texto, apesar de o Enem não exigir como obrigatoriedade, esse texto tem um título. O título dele é Idosos de Ipanema. Vejam, o título só faz sentido com a leitura do desfecho. Um bom título é feito dessa forma, tá? Olha, o vídeo de hoje teve muita informação, né? A gente falou de introdução, falou de desenvolvimento, falou de conclusão, retomamos um pouquinho de planejamento textual. Então espero que tenha te ajudado bastante essa análise aí de uma estrutura de um texto exemplar para você praticar os seus também, né? Agora, quando você for pôr em prática lá a sua redação,
Procura observar se ela tem essa estrutura. Tenta fazer esse exercício de colorir o seu texto também, para ver se você consegue identificar certinho essas partes que eu mostrei para você, tá? E se você quiser que a gente corrija a sua redação, é só entrar em contato com a gente por uma das nossas redes sociais para conhecer os nossos planos e para saber um pouquinho mais sobre como a gente pode te ajudar a alcançar a tão sonhada nota 1000, tá bem? A gente tá no Twitter, a gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, então cola lá com a gente que tem conteúdo novo sempre e tem tema de redação novo toda semana saindo para você treinar, tá bom? Um beijão e até a próxima! Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com seus amigos. Esqueci de falar essa parte. Beijos!